Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um encontro do estudo da lição da Escola Sabatina no nosso canal Conosco. Você é nosso convidado. Nós queremos continuar lhe pedindo, porque isso é importante para o canal, para a divulgação, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo, para que você possa compartilhar esse link com outras pessoas, curtir, né? Colocar aí o gostei, dar o seu like, para que o YouTube entenda a relevância do canal, assim também como colocar nos comentários as suas impressões, seus comentários, né, a sua participação nas questões das respostas ou de alguma colocação feita aqui. E se por acaso você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Isso vai ajudar na divulgação também. Queremos lhe convidar para estudarmos juntos essa lição de quinta-feira. Então pegue sua Bíblia, pegue sua lição, sente onde você está e venha estudar conosco. Muito bem, pessoal. Antes de estudarmos a lição de quinta-feira, que tem o título, né, o apelo de Deus, quero pedir o meu amigo Lucas para que nesse momento possa fazer uma oração. Pastor, pode orar para a gente, por favor, para nós iniciarmos o estudo da lição? Vamos orar sim, oremos. Santo e bondoso Deus, mais uma vez vamos pedir aqui a sua orientação para que nós entendamos a sua palavra, especialmente a lição dessa semana está focando a respeito dos momentos finais da história desse mundo e do nosso preparo. Que o Senhor nos ajude a colocar esses ensinamentos em prática em nossa vida. Rogamos a tua bênção e a tua presença ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Lucas, para nós iniciarmos aqui a nossa lição, como você bem comentou, inclusive na oração, nós estamos dentro de um contexto onde a lição está apresentando os elementos, né, os eventos finais. Estamos trabalhando uma lição de testemunho, de testemunharmos, ou seja, se sabemos das profecias e onde estamos inseridos dentro desse quadro profético, vamos perceber que falta pouco para Jesus voltar. Então devemos nos motivar para testemunhar acerca de Cristo, do seu amor e da sua promessa, né, de que ele vai voltar para nos buscar. A lição de hoje, falando sobre esse apelo de Deus, Deus faz um apelo para que nós saiamos de Babilônia, para que possamos fugir dela. Essa linguagem, Apocalipse 14, né, verso 9, que fala que Babilônia caiu, de onde que podemos tirar, de onde que podemos aprender o porquê que João usa a linguagem dessa cidade, Babilônia, para colocar nesse contexto aqui de prostituição espiritual? Muito bem, essa é uma pergunta interessante, pastor. Ao longo da história do povo de Israel, houveram muitas nações que se opuseram ao povo de Deus, né? Tivemos os filisteus, amalequitas, tivemos os assírios, a própria Síria também. E por que não essas outras nações, né, serem consideradas como o inimigo de Deus espiritual? Porque a Babilônia tem um significado especial. Muito bem, essa figura, ela vem ali da própria Bíblia. Lá no livro de Gênesis, capítulo 11, a gente vê a história de Noé, quando ele sai da arca, e ali as pessoas que sobrevivem, elas ainda alimentam ali um sentimento de idolatria em seu coração, e elas decidem então construir uma grande torre, e além da torre, uma cidade também. E aí é dito no capítulo 11 de Gênesis, verso 4, que o objetivo deles, principal, a construir essa torre, era ter o próprio nome deles conhecido. Eles queriam que o nome deles fosse célebres. E eles não estavam confiando na palavra de Deus de que o mundo não seria mais destruído com água. Então, eles fazem isso com o propósito de afrontar a Deus, não confiam em sua palavra, não confiam em sua aliança e têm o desejo de tornar o seu próprio nome célebre. A partir daí, então, a gente vê uma nação, um grupo de pessoas se opondo à vontade de Deus com o objetivo de adoração e exaltação própria. E aí isso ganha um significado na Bíblia espiritual também, porque todas as outras nações vão estar seguindo esse mesmo modelo.
E aí, futuramente, interessante que surge um império, né, chamado Império da Babilônia, que ele é construído exatamente no mesmo lugar geográfico onde aquelas pessoas inicialmente tentaram construir a Torre de Babel. E, aliás, a palavra Babel e Babilônia, elas possuem o mesmo radical, a mesma origem, né? Então, a gente pode perceber aí o significado disso tudo. E tanto é que Nabucodonosor, ele tinha justamente o mesmo desejo que o pessoal de Babilônia tinha, o desejo de exaltação própria. Deus mostra a ele ali a visão no capítulo 2 a respeito das nações futuras, o desenrolar da história, e ele no capítulo 3 vai construir uma estátua toda de ouro para que ele fosse o célebre, para que ele fosse o reino eterno. Então a gente percebe aí o desejo de exaltação própria também. E aí João, agora no Apocalipse, ele pega toda essa imagem, toda essa ilustração e aplica um significado espiritual. E ele vai se referir aqui à Babilônia espiritual como um sistema religioso onde há também a exaltação própria, onde a figura de Cristo e a justiça oferecida por Cristo é deixada de lado e é buscada, então, a exaltação própria, a adoração do eu, e aí a justiça própria, né? Acima da justiça de Deus. E as pessoas que fazem isso, elas colocam os mandamentos de Deus abaixo dos mandamentos dos homens. E isso é algo prejudicial. E aí João vai nos alertar a respeito de que esse sistema religioso, ele estaria em vigor em nossos dias, e ele faz um convite, né? Olha, saiam dele, não se misturem com esse sistema religioso, porque isso é perigoso, isso é algo antigo, a exaltação própria, a deixar a justiça de Cristo de lado, isso é perigoso, isso não constitui o objetivo de Deus. E aí ele faz um grande apelo para nós hoje. Então, o significado espiritual, ele é tirado da Bíblia, e a gente pode, então, entender que o apelo de Deus é para que a gente retorne aos princípios bíblicos, os princípios de Deus, e busque a salvação e a justiça oferecida por Cristo, e não a salvação ou a justiça própria. Nossa, que explicação boa, pastor. Muito bom. Muito obrigado por nos trazer à memória da onde que João, então, vai tirar essa ideia, que, inclusive, no Apocalipse, Babilônia, ele vai aplicar uma mulher, né? Babilônia, mãe das meretrizes, né? E nós sabemos, a linguagem do Apocalipse, que mulher é igreja, ou seja, uma igreja que se contaminou, uma igreja que deixou de viver o evangelho puro, verdadeiro, e se contaminou com uma mensagem que é contrária à vontade de Deus. E que, inclusive, pastor, nós temos na própria lição, a pergunta de número 9, falando do contexto de adoração, é usado Apocalipse 14, verso 7, se eu não me engano, que diz assim, ó, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Quero lembrar os nossos amigos ouvintes de que a explicação desse verso, o próprio pastor Lucas, na lição de ontem, comentou que essa frase, o Criador, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, essa frase encaixa-se perfeitamente com a descrição do mandamento, do quarto mandamento, que fala sobre o sábado. Então, nós temos aqui uma forte conexão de que nós devemos adorar aquele que criou, né, o céu, o mar, as fontes das águas, e isso está conectado com o sábado. Então, o sábado ele se torna aqui o centro de adoração. Nós adoramos ao Senhor Criador, o Deus Criador, e que dentro dessa criação nós temos o sétimo dia, o sábado. E a lição, então, vai colocar agora, a partir do verso 9 até o verso 11, que vai existir também uma classe de pessoas que vão estar adorando, mas não a Deus. Não a Deus que criou o céu, o mar e a fonte das águas. Mas está dizendo que vai existir um grupo que vai adorar a besta. E aqui nós temos todo esse contexto de confronto, de situação contrária à vontade de Deus. E é interessante que o verso 12, quando termina essa porção da terceira voz, é dito assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então veja que nós temos o elemento do mandamento. Nós temos o elemento que nos faz lembrar do mandamento de Deus, dos 10 mandamentos de Deus. Então nós temos um grande confronto aqui, daqueles que vão adorar
o Deus Criador, e onde o sábado está completamente envolvido nesse aspecto da adoração, e aqueles que vão adorar a besta e a sua marca, que é uma confrontação à vontade de Deus, que nós sabemos muito bem profeticamente, de que existe um dia que dizem ser o sábado, mas não é o sétimo dia. Eles colocam todas as questões relacionadas ao sétimo dia para um outro dia. E essa marca, então, estará sobre muitas pessoas. Muitos vão aceitar o sábado espiritual sendo um outro dia da semana e vão deixar de adorar a Deus e sua palavra quando ele estabelece o sábado como o sétimo dia. Então, o convite, o apelo de Deus é que permanecermos fiéis à sua palavra e ao seu mandamento, para que possamos perseverar guardando os mandamentos e tendo a fé em Jesus, em sua palavra, para estarmos sempre conectados ao Deus que, de fato, coloca sobre nós a sua marca, a sua identidade. E para isso, precisamos, então, de fato, obedecer a sua voz e a sua vontade, e não a vontade da besta. Pastor Lucas, pode falar. O que eu acho interessante aqui é que essa imagem é uma imagem perfeita, e eu acho que, na minha humilde opinião, a gente poderia resumir toda a mensagem do Apocalipse nessa imagem, nessa figura, né? O Apocalipse, ele retrata justamente ali uma guerra, uma luta pela adoração. Sim. E a gente está no meio e temos que decidir, ou adoramos a Deus ou adoramos a besta. A gente não consegue se eximir dessa responsabilidade. Em nossas atitudes, a gente demonstra que nós somos de Deus ou nós somos da besta, desse sistema religioso corrompido. E o apelo de Deus que a lição faz é justamente esse: olha, saia desse sistema, não se corrompa, não se envolva, busque a Deus, retorne aos princípios. Permaneça fiel à palavra, né? Exatamente. Mesmo que isso pareça ilógico, mesmo que pareça assim irracional, mas busque a Deus e a sua palavra, seja fiel até o fim e seremos salvos. Isso aqui é importante. Amém. Muito bom, pastor Lucas. Muito obrigado pelos comentários. Obrigado você também, amigo, que está participando conosco dessa lição. E nós queremos lhe convidar para que você permaneça conosco para a lição de sexta-feira, né? Vamos encerrar mais um ciclo semanal e estamos encerrando também, praticamente daqui a pouquinho, estamos encerrando esse trimestre e vamos iniciar uma nova jornada com o título da lição que vai falar sobre a educação. E que Deus possa abençoar muito a sua vida. E que a graça e a paz do Senhor seja presente em seu lar e em sua família. Amigos, um grande abraço.